Em 2014, a Alemanha chegou ao auge do futebol mundial. Não foi sorte, não foi acaso. Foi um projeto perfeito que depois simplesmente desmoronou. Hoje a gente vai entender como a Alemanha saiu do topo do mundo para um dos maiores declínios da história recente. Antes de tudo, quero trazer um contexto rápido para vocês. Antes de virar essa máquina de 2014, a Alemanha vinha de anos difíceis. Na Euro de 2000, caiu na fase de grupos. Na Copa de 2002, chegou à final, mas perdeu para a seleção maravilhosa do Brasil. Na Euro de 2004, caiu na fase de grupos mais uma vez. Na Copa de 2006 em casa, melhora bastante. Um futebol ofensivo. Terceiro lugar na Copa. 2006 não foi título, mas foi aviso. A Alemanha estava começando a entrar nos trilhos. Mas a virada de chave mesmo acontece em 2010, onde há o nascimento de uma nova Alemanha. Era um time jovem sem pressão, futebol rápido, vertical e moderno. Os destaques daquela equipe eram Müller, Özil, Schweinsteiger, Philipp Lahm e Neuer começando a dominar a posição de goleiro. Naquela Copa de 2010 tiveram jogos marcantes, um 4-1 sobre a Inglaterra e um 4-0 sobre a Argentina. A Alemanha caiu na semifinal para a Espanha, a campeã daquele ano. Terminou em terceiro lugar. Ali o mundo entendeu, a Alemanha estava voltando de uma forma diferente. Na Euro de 2012 eles tinham um time quase pronto. A Alemanha chega fortíssima, ganha todos os jogos da fase de grupos, era favorita ao título. Mas na semifinal é eliminada para a Itália. Um choque absurdo. A Alemanha era melhor no papel, no coletivo, mas ainda não era fria o suficiente. Ainda faltava um toque a mais de experiência. E aí chegamos na Copa de 2014 disputada no Brasil. Aquele clima de Copa absurdo. E para a Alemanha aquilo foi o ápice. Em 2014 foi onde tudo se encaixou. A mesma base de 2010 e de 2012. Jogadores no auge, Joachim Löw no controle total, identidade clara, posse, pressão e muita inteligência ao jogar. Na fase de grupos, a Alemanha caiu em um grupo relativamente fácil, com Portugal de Cristiano Ronaldo, Gana e Estados Unidos. A estreia foi contra Portugal e foi uma estreia absurda, 4-0 para a Alemanha. Hat-trick de Müller e a Alemanha mostrando para que veio. O segundo jogo foi contra a Gana, um 2-2, um jogo instável. A Alemanha saiu atrás do placar, mostrou algumas vulnerabilidades, mas conseguiu empatar. E a Gana surpreendeu muita gente. E no último jogo da fase de grupos, venceu os Estados Unidos por um placar magro de 1-0. Um jogo controlado, mas bem xoxo. Gol de Müller. Primeira colocada do grupo G. Nas oitavas, a Alemanha enfrentou a surpresa daquela Copa, a seleção da Argélia, que dominou boa parte daquele jogo. Neuer fez mágica, foi fantástico, decisivo para a Alemanha. No tempo normal, o jogo terminou em 0-0 e foi para a prorrogação, e foi lá que os gols saíram. A Alemanha conseguiu vencer a Argélia por 2-1, com gols de Schürrle e Özil. Ali a Alemanha quase caiu, mas conseguiu sobreviver por aparelhos. Nas quartas de final, a Alemanha enfrentou a França. Um jogo bastante tático, as duas equipes se estudando bastante. Um jogo de frieza total. A Alemanha venceu com um gol de Hummels, o grande zagueiro. A Alemanha não brilhava, mas ela sabia controlar o jogo. E aí chegamos na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Brasil contra a Alemanha. Um dia que está traumatizado na vida de todos os brasileiros. O que aconteceu no Mineirão não foi apenas uma goleada. Foi um colapso psicológico transmitido ao vivo. Antes da semifinal contra a Alemanha, o Brasil já estava quebrado por dentro. Nas quartas de final contra a Colômbia, o Neymar sofreu uma das lesões mais marcantes da história das Copas. Nos minutos finais do jogo, o Zúñiga acertou uma ajoelhada violenta nas costas do craque brasileiro. O Brasil venceu.
mas perdeu seu principal jogador. O diagnóstico foi pesado: fratura na vértebra. Neymar estava fora da Copa do Mundo. Ali, o Brasil não perdeu só um atacante, perdeu liderança, confiança e identidade. Sem Neymar e Thiago Silva, que estava suspenso, o Brasil entrou em campo emocionalmente destruído. E do outro lado, a Alemanha era o oposto: fria, organizada e completa. O 7-1 não começou no Mineirão, ele começou na joelhada do Zúñiga. Quando a bola rolou, o Brasil tentou ir na raça, e a Alemanha só jogando seu futebol. Em menos de meia hora, o placar já dizia tudo: 5-0 Alemanha. Um colapso psicológico histórico. Depois disso, o Brasil simplesmente entrou em pane. Não era mais tática, não era mais eu individual, era um time inteiro sem saber o que fazer. Os jogadores olhavam para o placar, olhavam para o relógio e pareciam torcer para aquilo acabar logo. Cada ataque alemão parecia um treino, troca de passes rápida, infiltração, finalização. O Brasil não conseguia reagir. Não tinha compactação, não tinha liderança, não tinha um plano B. Era um time perdido em campo. E o jogo terminou 7-1 para a Alemanha. Era como se uma seleção estivesse disputando uma semifinal de Copa do Mundo e a outra estivesse vivendo um pesadelo. O 7-1 não foi só uma goleada, foi a imagem mais clara do que aconteceu quando um time perde a cabeça e o outro joga o futebol no mais alto nível. E aí chegamos na final da Copa do Mundo de 2014. Alemanha e Argentina. Se a semifinal foi um massacre, a final foi sobrevivência. A Argentina jogando melhor, perdendo chances claríssimas de gol. Higuaín principalmente. A Alemanha sofre, erra e sente o peso. Neuer salva mais uma vez. Era o jogo mais difícil do torneio. 0-0 no tempo normal, vamos para a prorrogação. E o gol da Alemanha sai na prorrogação. Aos 113 minutos, lançamento longo. Mario Götze, o nome da história alemã. Chuta de esquerda. Um gol de quem saiu do banco para entrar para a história. A Alemanha era campeã da Copa do Mundo de 2014. Consolidação de um projeto que foi iniciado lá em 2010. Uma seleção poderosíssima e que sabia sofrer. Depois de 2014, parecia que a Alemanha tinha encontrado a fórmula perfeita, mas na prática aquele título marcou o fim de um ciclo, não o começo de uma era. A base campeã começou a envelhecer. A renovação demorou a acontecer e pouco a pouco aquela máquina foi perdendo intensidade. Na Euro de 2016, a Alemanha ainda chegou como uma das favoritas. Defesa muito sólida, futebol controlado mas menos agressivo. Time já não tinha a mesma intensidade de 2014. Na campanha passou bem pela fase de grupos. Fez um mata-mata equilibrado, mas caiu na semifinal para a França jogando fora de casa. Não foi vexame, mas já ficou claro que aquela Alemanha dominante já não existia mais. Sim, 2014 foi o auge absoluto, 2018 foi o colapso definitivo. A Alemanha chegou à Rússia como campeã do mundo, confiante demais, presa ao passado e sem perceber que o futebol já tinha evoluído. A atual campeã do mundo caiu num grupo fácil, com México, Suécia e Coreia do Sul. Mas não foi tão fácil quanto parecia. Na estreia, a Alemanha enfrentou o México, e aquilo foi o primeiro aviso. O mundo percebeu que algo estava errado. A Alemanha dominava a posse, mas era lenta e previsível. México explorou os espaços deixados pela defesa. Gol em contra-ataque. Neuer avançado demais. Meio campo exposto. Não foi acidente. Foi um alerta que a Alemanha ignorou. No segundo jogo, a Alemanha enfrentou a Suécia. E aquele era o jogo da vida. A Alemanha sai atrás do placar. Time nervoso, pressionado. Cria chance, mas não mata o jogo.
e fica com um jogador a menos. Tudo indicava um fim precoce, mas a Alemanha conseguiu um empate, 1-1, mas a vitória era essencial para manter viva a chance de classificação da atual campeã. No último lance do jogo, numa falta na entrada da área, Kroos bate colocado no ângulo. Aquele gol foi tratado como redenção, mas na verdade foi apenas uma sobrevida ilusória. E no terceiro e último jogo da fase de grupos contra a Coreia do Sul, a Alemanha precisava vencer, mas criava ataque sem criatividade, um nervosismo crescente. Quanto mais o tempo passava, mais a Alemanha se desesperava e conseguiu tomar 2 gols da surpresa daquela Copa, a Coreia do Sul. Primeiro gol nos acréscimos e o segundo, o Neuer estava totalmente adiantado. A campeã do mundo estava eliminada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2018. Ali o projeto de 2014 oficialmente morreu. Na Euro seguinte, em 2021, a Alemanha já não impunha respeito. Campanha instável, defesa frágil e um futebol sem identidade. Foi eliminada para a Inglaterra nas oitavas e era um time totalmente apático e sem reação. E na Copa de 2022, 4 anos depois da de 2018, o filme se repetiu. A Alemanha caiu no grupo E, um grupo bem mais difícil com Japão, Espanha e Costa Rica. Na estreia, enfrenta a seleção do Japão. A Alemanha abre o placar, domina o jogo, mas relaxa e sofre a virada. 2-1 para a seleção japonesa. Era o mesmo roteiro de 2018 sendo escrito diante dos nossos olhos. No segundo jogo, enfrentou a seleção da Espanha, um jogo equilibrado. A Alemanha reage bem, mas não vence. Empate em 1-1. E no último jogo, contra a Costa Rica, venceu por 4-2, mas foi uma vitória insuficiente. Dependia de outros resultados. A Alemanha estava mais uma vez eliminada da fase de grupos da Copa do Mundo. 2 Copas seguidas caindo cedo, algo impensável anos antes. E em 2024, na Eurocopa, jogando em casa, a Alemanha finalmente mostrou algo diferente. Time mais intenso, pressão alta, mais coragem. Nova geração assumindo o protagonismo. Não foi título, mas foi identidade. Foi eliminada nas quartas para a campeã Espanha. Pela primeira vez desde 2014, a Alemanha parecia saber quem era novamente. Em 2014, a Alemanha ensinou o mundo a jogar futebol. 10 anos depois, o mundo viu que nem gigantes são eternos. Do 7-1 que parou o planeta à eliminação precoce que ninguém acreditava. A Alemanha caiu. Caiu feio. Mas gigantes não desaparecem. Eles se reinventam. A pergunta não é se a Alemanha volta. É quando a Alemanha volta. E será que em 2026 eles farão uma boa campanha na Copa do Mundo?